Imagina um lugar em que todo mundo é cego, ou melhor, quase todo mundo é cego. Na verdade, 98% das pessoas são cegas. Você já imaginou? Eu não. Mas é mais ou menos essa premissa que nos é retratada na série Si, uma produção da Apple TV, criada por Steven Knight, o mesmo criador de Peaky Blinders, e estrelada por Jason Momoa, uma série com 3 temporadas e 24 episódios no total. No meio de tantas opções no streaming, será que ainda vale a pena assistir Si? É mais ou menos isso que vamos descobrir em instantes, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Oi malta, eu sou a Lisa e este é o canal Mahat, onde eu falo de cinema, televisão, universo pop. Eu estou aqui para servir informação. Mas antes disso, deixa o seu like, comente qualquer coisa que tenha a ver com o conteúdo que eu posto aqui, o que gosta, o que não gosta, o que gostaria de ver, críticas construtivas, partilhe o canal para seus amigos, conhecidos, familiares e por último, inscreva-se, por favor. Isso é muito importante para mim, principalmente porque eu estou começando. Então, let's go ao vídeo. Com sua primeira temporada lançada em 2019, Si se passa em um futuro distópico, centenas de anos após um vírus ter dizimado a humanidade e deixado os sobreviventes cegos. Si acompanha a luta pela sobrevivência de uma sociedade que aprendeu a viver sem a visão. Nesse mundo onde a própria ideia da visão é considerada um mito, tudo muda quando 2 crianças nascem com a capacidade de enxergar. Baba Voss, interpretado por Jason Momoa, um guerreiro feroz e líder de uma tribo, assume a responsabilidade de proteger essas crianças que também são seus filhos adotivos, que possuem o dom da visão. Isso os coloca no centro de uma caçada implacável, liderada pela rainha Kane, uma governante fanática que considera a visão uma ameaça ao seu poder. À medida em que os segredos do passado vêm à tona, Baba Voss e sua família enfrentam traições, batalhas brutais e dilemas morais em uma jornada épica por liberdade e verdade. A série abre nos apresentando Baba Voss, um guerreiro respeitado e líder da tribo Alkane, em um mundo pós-apocalíptico onde a humanidade perdeu a visão há séculos. A vida segue meio à natureza selvagem, com regras e costumes adaptados a esse novo modo de viver. Logo no início, uma mulher grávida chamada Maghera busca refúgio entre os Alkane. Ela está esperando filhos de um homem misterioso chamado Gerlamerel, um foragido procurado por possuir o dom proibido da visão. Maghera dá à luz a 2 gêmeos com a capacidade de enxergar e Baba Voss, embora não seja o pai biológico, os aceita como seus filhos. Isso coloca todos em perigo, já que a rainha Kane, uma tirana excêntrica e fanática religiosa que comanda a cidade de Kanzua, considera a visão uma heresia. Ela envia seus caçadores de bruxas, liderados por Tamak Tijun, para capturar Gerlamerel e qualquer um de seus filhos. Baba Voss então lidera sua família em uma fuga desesperada, enfrentando trilhas traiçoeiras, inimigos brutais e dilemas morais. Enquanto isso, os gêmeos Kung-Fu e Hanwha crescem aprendendo a esconder sua habilidade de enxergar, mas também são ensinados em segredo por mensagens deixadas por Gerlamerel, que acredita que a visão é a chave para reconstruir a civilização. Ao longo da temporada, a tribo enfrenta traições e revelações importantes de alguns personagens, como Maghera revelando ser princesa de Kanzua, irmã caçula da rainha Kane, a mesma rainha que está caçando seus filhos há 17 verões. Também ficamos sabendo que Baba Voss foi traficante de escravos, e aqui tem uma cena muito bem feita que eu gosto muito, quando Kung-Fu, o filho de Baba Voss, é sequestrado pelos traficantes de escravos e Baba Voss vai atrás dele. Essa cena de luta, meu Deus, ela é muito boa, vocês precisam ver isso, é sério. Contudo, o grupo é forçado a se separar e a se reunir várias vezes. A rainha Kane, cada vez mais instável, comete atos brutais para manter seu domínio, inclusive afundando sua cidade Kanzua, para consolidar seu poder. Nos episódios finais, os gêmeos finalmente encontram seu pai biológico, Gerlamerel, que há muito deixava pistas de onde poderia ser encontrado.
Eles chegam a esse local tecnológico e escondido, mas ao contrário do que esperavam, Gerlamerel não é o salvador que idealizavam. Ele é um vendido dos Trivantianos, chegando a entregar a própria filha Haniwa para servir de mulher e gerar filhos com visão para o reino. No clímax da temporada, Baba Voss escapa, enfrenta Gerlamerel em um combate brutal e o deixando cego. Ele resgata seu filho Confum, que havia sido capturado, mas agora se vê diante de um novo desafio: resgatar Haniwa, que acabou sendo levada pelos Trivantianos, o outro povo daquele universo, enquanto o conflito entre os que têm visão e os que não têm está só começando. Uma das coisas que me fez eu me interessar por si, além do Jason Momoa, claro, foi essa premissa intrigante, pessoas cegas guerreando entre si, convivendo, sobrevivendo. Eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum, confesso. E para mim, essa primeira temporada é muito boa, apesar da crítica ter pegado no pé da série. Eu acho a primeira temporada aceitável, porque é aqui onde tudo nos é apresentado e você fica curioso, obcecado em querer saber mais da história. Outra coisa que intriga é essa vibe de apresentar um mundo futurista diferente do que nos é acostumado a ver. Por exemplo, a alta tecnologia e tal. Aqui é um mundo totalmente selvagem, onde as pessoas vivem em tribos, onde as pessoas caçam para comer. Achei isso muito interessante. Os métodos de luta, as estratégias, tudo isso é tão diferente e causa uma vibe única na série, já que todo mundo é cego. Eles têm um jeito diferente de andar, de lutar, usam mais a audição, o tato e tal, para poder sobreviver naquele universo e sem a gente sentir pena. Eu acho que o grande erro dessa primeira temporada foi o abandono da trama principal, que era essa perseguição aos gêmeos com visão, para focar no papo de que a informação é o mal, que o excesso de conhecimento é o que destruiu o mundo. Isso na verdade me incomodou muito, como se a gente vivesse mal por ter energia ou até mesmo internet, por exemplo. A atuação dos atores está ok, mas vou falar disso mais aprofundadamente lá no fim. Neste início da série, gosto muito dos personagens do Jason Momoa, da Sylvia Hoeks, apesar de ser caricata, que faz a rainha Kane ou Sibeth, a vilã. Gosto dos gêmeos Haniwa e Confum, embora tenha sentido que eles estavam meio perdidos e sem carisma no início, mas com o tempo eles foram se encaixando. Pares que uma sábia conselheira evidente prevê o futuro, um personagem gostoso de acompanhar e sem esquecer, claro, da Magra. Neste universo, quem enxerga é considerado um bruxo, tanto que os gêmeos são caçados desde seu nascimento pelos caçadores de bruxas. A primeira temporada termina muito bem para mim, abrindo um gancho muito bom para acompanhar a segunda temporada. Agora falando da segunda temporada, que foi lançada em 2021, a série começa exatamente de onde a primeira parou, com Haniwa, a filha de Baba Voss, sendo sequestrada pelo exército do Império Trivantiano, liderado por Edo Voss, personagem interpretado por Dave Bautista, irmão mais novo de Baba. Boa parte da temporada foca em revelar o passado de Baba Voss, mostrando que Edo quer se vingar por Baba ter matado o pai deles, o que explica porque ele fugiu e foi viver com os Alkane. A trama nos leva até Trivante, a capital do Império, com um visual meio Mad Max e tal. Lá, Haniwa conhece Ren, personagem interpretado por Eden Epstein, uma tenente do exército que, como ela, também enxerga, o que revela que a visão está voltando para a humanidade, não sendo mais algo exclusivo dos filhos de Gerlamerel. Nisso tudo, as duas se apaixonam, rola ali um caso e tal. E com a ajuda de Ren, Baba consegue escapar com Haniwa, se reunindo com sua esposa Maghera, a rainha Sibeth e seu outro filho Confum, na nova capital de Paia, Pensa. E é em Pensa que rolam as disputas pelo poder. Sibeth
quer engravidar de Kung Fu, acreditando que um filho com visão garantiria sua permanência no trono. E ela consegue engravidar, tá? Só que o filho nasce cego e ela o abandona. Ela força a Magra a se casar com Harlan, personagem interpretado por Tom Mason, um nobre local, para reforçar a posição da realeza, o que complica tudo com a chegada de Baba. Mas Magra logo vira o jogo com a ajuda do antigo caçador de bruxas Tamak Tijun, interpretado por Christian Camargo. Agora do lado dela, descobrem que foi Sibeth e não os Trivantianos quem destruiu a antiga capital de Paia, Kanzua. Sibeth é tirada do trono e presa, mas consegue garantir que Trivante declare guerra contra Paia. Ela só não é executada por estar grávida do seu sobrinho Kung Fu. Agora com Magra no trono e ao lado de Baba, Tamact, seus filhos e novos aliados, eles precisam defender o reino numa batalha épica no final da temporada, que também traz o confronto final entre Baba e Edo. E que batalha, senhor, que batalha! Minha cena favorita dessa temporada é a última batalha. Ela é muito bem feita. O discurso de Baba antes da batalha, eu juro que me arrepiei toda, me emocionei de verdade. Jason Momoa manda muito bem aqui como Baba Voss. Ele deu a alma nesse papel e isso é notável. A batalha é muito bem desenhada, dá para entender tudo que se passa nela. E nesta segunda temporada, a série se fortalece ainda mais com a entrada de Dave Bautista, que faz o vilão que faltava na anterior. Ele tem uma química perfeita com Jason Momoa. Apesar do bom elenco, o roteiro deixa a desejar em alguns momentos com soluções meio fáceis e clichês, como o romance rápido entre Hanyo e Ren, que acaba sendo só um motivo para Ren ajudar na fuga, ou ainda a mudança de lado de Tamak Tijun, que parece acontecer sem muita explicação. Além disso, há incoerências. Alguns cegos lutam como se tivessem superpoderes auditivos, enquanto outros parecem completamente perdidos. Tem personagens que mereciam mais destaque, como a de Alfred Woodard, que interpreta Paris, mas que acaba morrendo no último episódio depois de ser mal aproveitada. Eu me perguntei, como é que matam a Paris? Decisão idiota da série. A rainha Sibeth, com seu jeito excêntrico, acaba parecendo uma versão caricata da Cersei de Game of Thrones. Mesmo assim, se destaca por mostrar representatividade de forma natural e consciente, sem forçar as coisas. O elenco todo está envolvido, com destaque para Tamak Tijun e Toad, interpretado por Hun Lee, além, é claro, de Jason Momoa e Dave Bautista, que entregam cenas fortes e emocionantes. A relação dos dois irmãos é um ponto alto da temporada e mesmo que tenha pouco tempo de tela, tem um impacto emocional legal no final. O último episódio deixa uma reviravolta interessante no ar, que é quando Baba decide sair de Pensa, deixando a família lá, alegando que eles não precisam mais dele e que ficarão bem. Quando ele sai andando, meu Deus, a trilha sonora, eu me arrepiei toda, eu juro. É tão lindo e é notória a evolução da série desde a primeira temporada. Agora falando da terceira e última temporada da série, que foi lançada em 2022. Na temporada final, a história nos leva de volta ao futuro primitivo. Agora, um ano após Baba Voss ter derrotado seu irmão e maior inimigo, Edo Voss, personagem interpretado por Dave Bautista. Depois disso, Baba decide deixar Pensa e sua família para viver isolado na floresta, mas sua paz acaba quando um cientista trivantiano, Tormada, interpretado por David Hewlett, tenta matá-lo com um armamento explosivo que ele mesmo criou e que representa uma ameaça ao reino de Paia. Sem escolha, Baba é forçado a retornar a Pensa para proteger sua esposa, a Rainha Magra, e seus filhos, já que Tormada se junta a Sibeth, a irmã de Magra, que quer retomar o trono. A terceira temporada com certeza é a pior de todas. Uma temporada muito fraca, sem um vilão emblemático, com um roteiro fraco, preguiçoso e pouco empolgante, mandando para a morte dois personagens muito bons da série, que são Bon Leo e Harlan. As situações apresentadas são muito idiotas, como a Sibeth conseguindo sobreviver na floresta sozinha, depois de ter fugido de Pensa, mesmo depois de ter sido picada por uma serpente, uma das mais venenosas que existem, a Cascavel.
E de seguida chegando a comer ela, nos mostrando que ela matou a serpente. Isso é um absurdo. Sibeth nasceu como princesa, depois virou rainha, estava acostumada a ser servida. Nunca teve nenhum tipo de treinamento, mas a série coloca ela como se fosse uma deusa, que é um absurdo total. Meu Deus, que coisa mais idiota. O último episódio até traz bons momentos, como o confronto final entre as irmãs Magra e Sibeth. Essa cena realmente é muito boa. Hera Hilmar, que faz Magra, é muito boa. Essa atriz consegue entregar muito bem em todos os momentos e em todas as temporadas. Realmente ela é muito boa atriz. Ela manda muito bem como mãe dos gêmeos, como rainha, como guerreira, tudo. Ela realmente é especial. E também temos o sacrifício óbvio e inaceitável de Baba Voss para destruir as bombas. Para ser sincera, eu acho que não era necessário Baba se matar, mas o roteiro quis assim. Enfim, tirando isso, antes do sacrifício, ele fala uma frase que diz: Magra, I see you. Ai, eu me arrepiei toda, eu juro. Jason Momoa é muito bom. Eu assisti em inglês esse último episódio, legendado, claro. Eu não sou fluente no idioma, mas eles mandam bem. Confesso que mandam. Contudo, confunde-se de ficar cego e Hanua com Ren encontra um grupo de pessoas com visão nas ruínas de Nova York. Gosto desse contraste dos gêmeos Kung-Fu e Hanua, essa diferença entre os dois. Kung-Fu, interpretado por Archer Madwek, é mais na dele, não se importa muito em querer conhecer o mundo. Ele até chega a dizer que não queria ter nascido enxergando. Já Hanua quer conhecer o mundo, quer ler livros, conhecer mais pessoas com visão. Isso é interessante de se ver também. Já a sua namorada Ren é outro personagem que ficou sem desenvolvimento nenhum, ela só estava ali por estar, sem nenhum desenvolvimento mesmo, que coisa chata. Mas as duas lá nas ruínas de Nova York encontram esse grupo que, com base nos livros que restaram em uma grande biblioteca, tentam reconstruir o conhecimento perdido. Mas apesar desses pontos, nada muito relevante realmente emociona ou surpreende, e a sensação que fica é que a série chegou ao fim por falta de novas ideias e pela dificuldade dos criadores em manter a qualidade do roteiro. No fim das contas, sim, teve um desfecho morno. Começou com ideias interessantes, mas que infelizmente não vingaram até a última temporada. No final das contas, sim, é uma série com uma premissa boa e diferente, com bons atores. Os atores realmente são muito bons e na maioria das vezes eles carregam as cenas, mesmo sendo pouco desenvolvidas. Chegam a convencer da sua cegueira. É incrível como eles interpretam esses cegos. Jason Momoa é muito bom. Hera Hilmar manda muito bem como Rainha Magra. Sylvia Hoekes, ela é muito louca, fazendo uma vilã caricata e entrega no seu papel. Dave Bautista como Edo, Tom Mason como Harlan, é muito bom. Alfred Woodard como Paris, manda muito bem também. Foi uma pena não ter sobrevivido até a última temporada. No final, a série não sobreviveu por falta de ideias para sustentar essa premissa, insistindo na ideia de que o conhecimento é o mal da humanidade. Eu odiei essa premissa. A cena em que Baba Voss queima os livros é tão idiota que quase deixei de acompanhar até o final. Esse romance da Hanua e Ren é tão idiota que chega a não fazer sentido, sem contar com a atuação da Nesta Cooper, que, na verdade, não é ruim. Eu confesso que até me simpatizei com a atriz, mas não dá para passar esse pano ignorando que, em alguns momentos, ela fica perdida. Eu não sei se era o primeiro grande trabalho dela, mas ela não conseguiu sustentar o personagem até ao fim. Acho que sim, tinha tudo para ser mais uma série muito boa, porque ela é boa, tá? Gosto desse jogo de poder meio Game of Thrones, dessa premissa religiosa que existe na série. Isso é interessante. Gosto dessa vibe primitiva usada aqui, meio série de época e tal. Eu gosto muito disso. Das locações usadas, a fotografia é boa, a trilha sonora. Mas acho que não dá para ignorar esses pontos negativos, como essas lutas sem sangue. Você vê alguém perfurando outro com uma espada e no final a espada sai sem sangue. Então, acho que o nível de violência estava fraquíssimo, principalmente na última temporada. Parecia uma coisa para crianças. E outra coisa que me incomodou foi a escuridão.
A série não conseguiu filmar algumas cenas no escuro, mas outra coisa que me incomodou também foi essa vibe da série ter medo de matar personagens. Como por exemplo, em Game of Thrones, a série matava os personagens sem remorso nenhum e seguia numa boa. Já se não consegue isso. Teve várias situações em que alguns personagens podiam ter morrido, mas por alguma magia do roteiro, eles não morriam. E quando a série decide matar personagens, mata justamente os que são muito bons e depois não consegue continuar com a trama. Isso é frustrante e irritante. Apesar desses probleminhas, eu acho que é uma série que vale muito assistir sim. É uma série subestimada ao meu ver. O que estragou essa série, na verdade, foi o final da terceira temporada. Um final nada a ver. Eu realmente me decepcionei, na verdade. Mas tirando isso, é uma série muito boa. Está no meu top 10 direto das minhas séries favoritas. E nesta série é possível fazer uma comparação com o mito da caverna de Platão. Um grupo de indivíduos que vivem no escuro e se sentem ameaçados quando surgem pessoas capazes de avistar o mundo real e como as coisas realmente são. Tal como na mitologia, a sociedade abomina e recrimina essa nova habilidade, temendo aquilo que são impossibilitados de conceber. Passam então a caçar o herege, na tentativa de manter tudo como está. A série retrata essa vibe da cegueira, mas é muito mais que isso, acredita. Com esta série eu aprendi uma coisa que acho muito interessante. Mesmo com a nossa visão, na verdade nós não enxergamos nada. Sim, a primeira temporada teve críticas não muito boas da crítica especializada, mas teve uma boa recepção do público. A segunda temporada teve críticas muito boas da crítica especializada e do público em geral. Já a terceira, a crítica nem se deu ao trabalho de assistir e o público aprovou. A minha temporada favorita, obviamente, é a segunda favorita é a primeira e a menos favorita, com certeza, é a terceira, que é muito despachada e sem emoção. Meu primeiro vídeo falando de série, confesso que não foi fácil para mim, justamente porque série é um jogo de episódios e cada episódio tem sua premissa, mas espero que tenham entendido e que de alguma forma assistam sim. Apesar de tudo, é uma série diferente e interessante. Se você já assistiu, diz aí nos comentários o que você achou. Então é isso, malta. Gostou do vídeo? Deixa seu like e comentário, inscreva-se por favor, partilhe o canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. You know in your heart what needs to be done. Hit them again.